vamos falar de dicas para que tu vás aos saltos super, hiper confortável. E para isso, nada melhor do que saberes o que usar, a que horas ir e como te preparares para esta época que nós adoramos, que é a época dos saltos. Olá, eu sou a Sandra Liquileno, personal stylist e diretora criativa da Maison Lico. Muitas vezes, quando nós vamos aos saltos, nós dificultamos a nossa própria vida, porque vamos para lá todas postadas e todas cheias de 9 horas e quando queremos experimentar uma peça, está uma fila gigante no provador e depois pensamos, não vou levar esta peça porque não a consegui experimentar e depois pode passar à altura de eu conseguir trocar. Por isso, eu vou-te dar dicas super importantes para tu teres em atenção na hora de visitares as lojas para finalmente ir aos saltos. Então, uma das dicas muito importantes é vestir roupas para andares sempre confortáveis. Vestir roupa confortável é uma das principais dicas para que tu te sintas bem, tanto no dia-a-dia, como na tua vida, como em tudo. Especialmente quando vamos aos saltos, em que, se nós tivermos roupa confortável, é muito mais fácil nós experimentarmos aquela peça que não é preciso estarmos em filas no provador. Por exemplo, se tu fores com umas leggings, ou com uma saia, ou com algo que tu possas experimentar, eu até te vou dizer aqui que ninguém está a ouvir, que eu, muitas vezes, vestidos e saias, eu experimento por cima, sem sequer ir ao provador. Por isso, se levar roupa que eu consiga meter essa peça por cima, só para saber se eu gosto de me ver, ou se me serve, ou se me fica bem, eu uso sempre essa técnica. Sempre, mesmo quando não é saltos, ok? Mas pronto, também ninguém nos está a ouvir. Depois, não esqueceres de levar sapatos ultra confortáveis. Porquê? Vais andar a bater pé por todas as lojas, tu vais andar de loja em loja, tu não vais com os sapatos de salto alto, ou com os sapatos que estejam a apertar, ou com os sapatos que estejam a magoar, ou com os sapatos que não sejam confortáveis. Até porque, quanto mais confortável forem os sapatos que tu levas aos saltos, melhor é para ti por diversas razões. Uma delas é que tu vais andar a bater perna pelas lojas todas e não vais querer andar com os sapatos super desconfortáveis, que te vais sentir cansada, que te vai doer as pernas e que, acima de tudo, que te vai fazer desistir passado meia hora daquilo que tu foste ali fazer. E outra coisa, se levares os sapatos super confortáveis e fáceis de pôr e tirar, tu podes experimentar calçado sem teres que estar a dificultar e a tirar atacadores e a tirar fechos muito complicados, ok? Outra dica é escolheres a melhor altura do dia para ir aos saltos. A melhor altura é, sem dúvida, a altura do fim da manhã. Porquê? O fim da manhã é a hora em que ninguém que vai trabalhar foi antes, que é a altura das 10 horas, em que as pessoas todas que querem ir aos saltos antes do trabalho vão, é 9, 10 horas. Também não é a hora de almoço, por volta da 1h30, 2, em que toda a gente aproveita a hora de almoço para ir aos saltos. Também não é o fim da tarde, que é a hora em que sais do trabalho e vai aos saltos. Então, 11 da manhã ou 4 da tarde são as melhores horas para tu ires aos saltos e estares completamente à vontade para escolher as peças e remoer todas as lojas, aquelas mesas cheias de peças que tu não terias a paciência se estiver imensa gente dentro de uma loja, não é? Ninguém tem. Eu, por acaso, sou uma pessoa que eu dificilmente perco a paciência nos saltos e facilmente encontro peças por baixo dos amontoados que mais ninguém vê, mas isso também é algo para outro vídeo, que é o teres olho para coisas que se calhar não darias por elas se tu visses online, ou se visses numa revista, ou se visses outra pessoa, mas que olhas para aquela peça e pensas, eu com esta peça posso fazer um coordenado à base do meu estilo que vai ser bom. Depois, tu escolheres as lojas a que vais é muito importante. Ou seja, antes de ir aos saltos, faz uma lista das lojas que queres visitar. E também há outra coisa, faz uma lista das lojas que nunca visitaste e que tu gostarias de visitar. Muitas vezes nós passamos o ano inteiro sempre nas mesmas lojas. Porquê? Porque é as lojas das coisas que nós conseguimos comprar, que é algo que nós vamos procurar logo diretamente.
são aquelas lojas que nós mais nos identificamos, mas muitas vezes nós passamos ao lado de lojas que nós nos identificamos muito, mas que sabemos que o preço está um bocadinho fora daquilo que nós queremos gastar. E por isso, não deixes de visitar essas lojas, porque em termos de promoção, são as melhores lojas para tu visitares. Porque se tu fizeres contas, muitas vezes comprares uma peça de uma boa marca, uma peça que tu te identificas, uma peça que tu realmente gostas, tu vais-lhe dar muito mais uso, vai-te dar muito mais alegria do que comprares 20 peças descartáveis por serem muito mais baratas, por serem muito mais fast fashion, e tu vais acabar por não usar tanto, ou vais acabar por usar e sentires que afinal não é assim tão diferente como isso, ok? Depois, pensares muito antes de comprar, vem de acordo com isto que eu estava-te a dizer, que é, não gastes dinheiro por gastar, por ser saldos ou por as peças estarem baratas, porque muitas vezes o barato sai caro e não é só isso, e muitas vezes tu vais ainda fazer pior ao teu guarda-roupa, tu vais fazer pior àquilo que tu já tens. Por isso, pensa bem antes de comprares, no sentido em que essa peça vai agregar àquilo que tu já tens em casa. Essa peça vai conseguir coordenar com tudo o que tu já tens, ou tu vais comprar uma peça que tu depois deitas fora tudo o que tu já tens? Claro que não. Então, pensa bem antes de investires em peças, e para isto faz também uma lista daquilo que te falta, daquilo que falha no teu guarda-roupa, daquilo que já está meio estragado e que tu precisas de comprar um novo, daquilo que tens que evidenciar mais o teu estilo, ou seja, um casaco, uma camisola, um top, algo que tu dizes, isto faz-me falta para coordenar com aquelas saias que eu adoro, mais ousadas, mas que não tenho nada para coordenar. Então, faz essa lista, vê realmente quais são as peças que tu podes comprar nessa altura e visita essas lojas. Não te esqueças, não passes ao lado, visita e entra nelas. E também, outra coisa que é, muitas vezes dentro das lojas, tu não vais ver a fundo no sítio dos provadores. Por exemplo, quando tu vês, há sempre um amontoado de roupa, as pessoas saem dos provadores e que deixam ali a roupa que não levam. Muitas vezes, peças de tamanhos que não estão penduradas, porque elas ainda não tiveram tempo de as voltar a repor à loja, estão aí as melhores peças dos saldos. Nos cantos, nos provadores, nos sítios que tu nunca procurarias e que achas que só está uma repetição ou que só está algo que tu nunca vais procurar. Procura nesses sítios, tu vais-me dar razão. Depois queres saber tudo. Pronto. Depois, experimenta sempre a roupa antes de a comprar. Muitas lojas não aceitam devoluções nem trocas na época de saldos. Isso está escrito assim, por letras que nós então sem óculos, e mesmo com óculos já não conseguimos ler. Por isso, experimenta tudo antes de comprar. É muito mais fácil. Poupa-te uma segunda ida e poupa-te talvez tu depois uma frustração porque aquela peça afinal não cabe, ou afinal não gostas de ver, ou afinal não te identificas, ou afinal é só mais uma peça no teu roupeiro e lá vai ficar para um canto como tantas outras, não é? Ok, depois, não precisas de ir logo a correr na primeira semana, mas não deixes passar pelo menos logo ali a segunda semana. Porquê? As melhores peças estão nessa altura. As melhores peças estão na altura em que as pessoas ainda não foram completamente gastar o seu dinheiro todo aos saldos. E eu vou-te dizer algo que se calhar tu nunca tinhas pensado, ou se calhar nem nunca te tinhas apercebido. Já percebeste que os saldos começam sempre a partir do meio do mês? Não vês? Antigamente vias, quando nós tínhamos as 4 estações, e nós tínhamos saldos só em julho, agosto e setembro, ou em janeiro, fevereiro e março, mas agora não. Repara uma coisa, uma estratégia de marketing que acontece com as marcas. Os saldos começam sempre a partir de 20, 21, depois do meio do mês. Porquê? É a altura em que ainda ninguém recebeu. E quem já recebeu, já gastou o dinheiro quase todo do mês. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que aquelas peças que estão com menos desconto, que estão com menos promoção e que são peças que já têm poucas, sejam compradas só pelas pessoas que realmente podem investir dinheiro nos saldos. Repara nisso. A partir do fim do mês, que já é a segunda, terceira semana, aí estão as peças que têm mais desconto
mas que são mais baratas e que há mais reposições. Não são peças tão únicas. Percebe essa estratégia? Eu acho que essa estratégia não é bem fundada, na minha opinião. Mas como consumidora, eu percebo o que é que isso faz em mim. Faz com que, se eu tiver algum dinheiro para investir nos saldos, eu vou logo nessa altura. Porquê? Porque é onde eu encontro as peças que não vão ser repostas. Só que também são as que têm menos descontos. Ok? Pronto. E tem atenção, lógico que é veres e saberes qual é que é o preço antes e o preço atual, não é? Porque às vezes as marcas trocam ali os preços para fingirem que baixaram em 50%, 60%. Tem muita atenção a isso, tem olho para isso, tens de ser smart. Vai ver o meu vídeo sobre sermos smart shoppers, que tu aí também tens muitas dicas, tanto o que investir como para teres em atenção na altura de ir aos saldos. Ou seja, vou deixar aqui nos cards esse vídeo para que tu possas ver. Depois, se puderes levar dinheiro vivo em vez de cartão, é muito melhor. Eu vou-te explicar porquê. Muitas vezes as máquinas de multibanco estão completamente cheias, dentro dos centros comerciais já não consegues levantar dinheiro, porque as máquinas já não têm dinheiro, e se for já com dinheiro, facilita-te muito mais o teu trabalho e facilita muito mais até na hora de comprar ou estás na fila, ok? Pronto. Depois, tens que fazer uma coisa que eu acho muito importante, que é, se durante a estação toda houve uma peça que tu morreste de amores, vai, em primeiro lugar, direto a essa loja, a essa peça. Porque tu podes te arrepender de não ter comprado essa peça quando depois já não a vires. E se realmente é uma peça que faz a diferença, até naquilo como tu te sentes e na maneira como ela te vai fazer sentir, é das primeiras peças que tu deves, é logo ir diretamente buscar essa peça, ok? Depois, há uma coisa que é muito importante, que se calhar nunca pensaste nisso, que é cuidado com o verdadeiro tamanho. Não olhes para as peças e não tenhas o síndrome do tamanho, mas também não compres peças só a dizeres que eu vou emagrecer, quando eu tiver aquele emprego, quando eu for jantar fora, quando eu blá blá blá, aquilo que a gente nunca vai fazer, não é? Não compres essas peças. Tira isso da tua lista dos saldos, porque comprar as peças por causa do tamanho, que são baratas, mas que tu depois nunca as vais usar, voltamos àquela dica que eu te disse inicialmente. Sai-te muito mais caro do que tu realmente comprares uma peça que é o teu tamanho real, que tu podes vestir já, que tu podes usar, do que teres peças que vais pôr numa gaveta e que nunca mais vais olhar para elas, aliás. Não é? Isso é o dinheiro mais mal gasto que nós podemos ter. Eu, por exemplo, eu vendo muitas das minhas peças na Vinted, eu vendo muitas das minhas peças em segunda mão. Porquê? E vendo e compro. Porque eu acho que aquela peça foi pouco usada, mas que tem o direito de ter uma segunda vida e que provavelmente outra pessoa vai ter o gosto e o carinho de usá-la e de se sentir melhor com ela do que se calhar foi uma peça que a mim eu não gostei tanto de me ver ou não fez tanto parte do meu estilo. Por isso, muito cuidado só com o tamanho das peças, compra mesmo aquilo só que te serve, que tu vais usar já, isso é que sim é bom para investir nos saldos, ok? Pronto. E outra coisa que é, muito cuidado na hora de tu gastares o teu dinheirinho, porque muitas vezes enchemos o nosso guarda-roupa com peças que não precisamos, descoordenamos ainda mais o nosso guarda-roupa, passamos a ter mais dificuldade porque temos mais peças e sabemos coordenar muito menos, porque se já não sabias coordenar o teu guarda-roupa com as peças que tinhas, se tiveres mais 10, mais dificuldade é, e às vezes arrasares com a tua carteira, vais arrasar com o teu estado de espírito, com o teu bem-estar e, acima de tudo, vais achar que os saldos é só para quem tem sorte. Por isso, se tu queres ter sorte nestes saldos, segue as minhas dicas e diz-me aqui nos comentários qual é que foi destas dicas a que tu vais usar já para ir aos saldos, ou todas. Deixa-me um coraçãozinho para saber que tu gostaste deste vídeo. Segue o meu canal. Um beijinho e até ao próximo vídeo.